Hoje eu estou aqui para falar sobre um tabu na vida dos professores. Há quem ame, há quem odeie. Há quem ache super necessário e quem acha uma perda de tempo. Planejamento. E você? Fica comigo. Eu sou Jamile Dália e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E depois você coloca aqui nos comentários se você é a favor ou se você é completamente contra. Se você acha necessário ou super desnecessário fazer um planejamento. Vamos lá! Primeiro de tudo, eu estou aqui neutra para falarmos sobre o planejamento de aula. Vamos lá! Se você é um professor novato ou um professor antigo, que já tem muita experiência, os pontos de vista completamente são diferentes, tá? Os professores novatos, eles normalmente ficam muito mais presos no planejamento, se sentem um pouco inseguros, e isso é normal, porque a confiança vem com o tempo. Em contrapartida, os professores mais antigos e mais experientes, por conta disso, eles se valem dessa experiência e acabam jogando os planejamentos pro ar. Às vezes nem fazem. E aí eles vêm com um ponto de vista muito interessante. Mas, Jamile, eu dou aula no 5º ano há 6 anos. E todo ano dou aula sobre o mesmo conteúdo. Então, pra que eu vou perder tempo fazendo planejamento? Bem, ele não está completamente errado. Realmente a experiência vai trazer a ele um jogo de cintura e um tato inquestionáveis sobre isso. Mas fazer o plano de aula, com certeza, vai ajudar esse professor a alavancar essa aula. Até porque, por mais que ele esteja dando aula no 5º ano há 6 anos seguidos, cada turma tem um perfil. Lembra que a gente já falou sobre isso? Sobre o perfil de aprendizagem dos nossos alunos? Então, cada turma é diferente. A gente tem turmas mais apáticas, turmas mais agitadas, turmas que dão super certo com musicalidade. Já tem turmas que acham que isso é bobagem, que preferem aulas gamificadas. Então isso vai variar de ano para ano. Então por isso, os planejamentos não podem ser o mesmo desde quando você começou a dar aula no 5º ano, há 6 anos atrás. A cada ano ele precisa ser revisado de acordo com a turma que você está dando aula no momento. Por outro lado, a gente sabe que um professor que já tem experiência nesta turma já sabe quais são os pontos fortes e fracos, as atividades mais complicadas, onde os alunos têm mais dúvidas, e isso só a experiência vai trazer. Mas aí, o professor olha para mim e fala: mas Jamile, eu sempre dou aula de Present Perfect. Vamos imaginar, tá? Sempre dou aula de Present Perfect, eu já sei explicar isso de cor salteado. Ótimo, maravilhoso! Mas eu acho que você já deve ter passado por uma situação assim. Você tá lá explicando o conteúdo gramatical, por exemplo, do Present Perfect, e os alunos eles estão seguindo aquele speed de concentração. Aí de repente você, professor, precisa de pelo menos mais 2 exemplos para poder mostrar aquilo ali. Aí você fica, peraí, deixa eu pensar. Pera, calma, gente, calma, eu vou pensar num exemplo. Gente, quando isso acontece, aquela sequência que os alunos estavam, quebrou, pá. Então, para evitar isso, é muito melhor você ter um plano de aula. E o plano de aula não é somente uma estrutura. A gente sabe que o plano de aula é flexível, que não é aquela coisa fechadinha, casadinha. Porque às vezes a gente planeja uma coisa, uou, sensacional. Mas chega naquele dia que você vai dar aula, os alunos acabaram de ter uma prova de matemática, que eles são arrasados. Vai dar certo? Às vezes não. Às vezes você precisa mudar de última hora, sim. Por isso que o plano não é fixo. O plano de aula ele é sempre flexível, de acordo com as suas necessidades. Mas o plano de aula, ele precisa contemplar algumas coisas básicas. Primeiro, o tempo. Quanto tempo você pensou para aquela atividade? Para aquele conteúdo em específico? Quantos tipos de atividade você separou? Uma atividade para apresentar o conteúdo? Uma atividade para sistematizar? E aí? Você precisa ter tudo organizadinho. A gente sabe que num curso de idioma, quer dizer, em alguns cursos de idiomas, os planejamentos vêm pré-prontos. O professor ele só precisa ler, tirar as dúvidas, olhar o vocabulário e pensar em outros tipos de vocabulários associados que o aluno pode perguntar, né, sobre aquilo. Por exemplo,
A gente está dando aula sobre sorvetes, que ele vai para uma sorveteria. Claro que um aluno vai perguntar, professora, como é que eu falo sorvete napolitano em inglês? Não é? How do you say? E aí você precisa saber sobre esse vocabulário associado à sua aula. Então é muito importante que você observe isso, tá? Dica. Então, alguns cursos de inglês já vêm com esses planejamentos estruturados. Outros cursos de idiomas deixam vocês livres. Ou seja, você tem que montar desde o início da aula até a conclusão. O livro tá ali, ele é o seu guia, mas você precisa montar. E aí vem alguns professores que eles não montam, eles simplesmente abrem o livro. Vamos lá, galerinha, página 58. Vamos ler esse texto? O que essa figura está dizendo? E é um professor livresco. Ai, gente. Eu prefiro nem comentar sobre isso. A única coisa que eu peço é se coloque no lugar do seu aluno. Quando você tinha a idade dele e quando você estava aprendendo, era assim que você gostaria que seu professor desse aula para você? Com certeza, a resposta não. Então, faça das suas aulas o mais dinâmico possível. Combinado? Use a criatividade.